De repente, algo começou a arranhar naquela janela também. Parecia que estava afiando as unhas na madeira da janela do meu quarto. Olá, eu me chamo Luiz. Sou conhecido como Luizinho. Luizinho da Roça. Eu moro em Pilar do Sul, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Eu sempre trabalho até tarde. Às vezes eu saio do serviço e vou com alguns amigos até um barzinho. E a gente fica conversando até tarde da noite. Depois eu sigo o caminho da casa. E para eu ir para minha casa eu preciso pegar uma estradinha de terra. E quando tem lua é muito gostoso de caminhar por ali. É um lugar tranquilo, não tem perigo nenhum, não existe violência. Então eu caminho sossegadamente, sabendo que eu vou chegar são e salvo até a minha casa, junto com a minha família. E uma coisa que me chamou a atenção há uns anos atrás foi que eu encontrava sempre um senhor esse andava até meio corcunda, barbudo, e ele vinha bem na margem da estradinha de terra. Toda vez que eu o encontrava, ele caminhava dessa forma, parecia que estava olhando para o chão, e algo que também eu notei, que ele sempre aparecia nas noites de lua cheia. Toda vez que ele passava perto de mim, eu o cumprimentava com boa noite. Ele nunca respondeu. Até aí tudo bem. Talvez o homem fosse de poucas amizades e não quisesse responder o meu cumprimento naquelas noites no qual nós nos encontramos ali na rua. E assim foi passando o tempo. E às vezes eu não encontrava, não sei se ele passava antes de mim ou depois de mim, naquele mesmo lugar, mas tudo bem. Devia ser algum morador novo naquela região. Até comentava com alguns amigos lá do serviço se eles conheciam. E um deles falou que chegou-se uma pessoa nova morar naquela região e alguns já estavam falando que aquele homem virava lobisomem. Ele só não sabia dizer se era o mesmo que eu encontrava no caminho enquanto eu estava voltando para casa durante a noite. Mas que existia alguém ali naquele lugar que se transformava em lobisomem. A conversa já estava crescendo no meio das pessoas que moram nesta região de chácaras, aqui onde eu vivo com a minha família. Numa certa noite, eu estava deitado no meu quarto e a minha janela é janela de madeira. E eu percebi que os cachorros estavam latindo e demorava para parar, latindo muito, constantemente. Eu até estava pensando em levantar e ir lá fora para olhar, para saber o que o cachorro estava vendo. Mas eu pensei, deve ser alguma raposa, algum animal silvestre que apareceu aí e os cachorros estão acuando ali na beira da mata. Mas o que foi curioso, o que aconteceu depois, logo a seguir, é que os cachorros começaram a choramingar, parecia que estavam com medo. E correram até a porta da casa e começaram a arranhar, pedindo para que alguém abrisse. Eles queriam entrar, alguma coisa os assustou lá fora. Aí sim eu comecei a ficar preocupado também. Quando eu me levantei da cama e estava seguindo até a porta lá da sala onde os cachorros estavam arranhando, antes mesmo de sair do quarto, eu escutei um rosnado atrás da janela. Eu parei e fiquei com os ouvidos atentos. De repente, algo começou a arranhar naquela janela também. Parecia que estava afiando as unhas na madeira da janela do meu quarto. Peraí, mas o que estaria fazendo isso? Os cachorros não eram. Os cachorros estavam do outro lado da casa, chorando, pedindo para que a gente deixasse eles entrarem. Então o que estaria ali fora? O que estaria ali na janela? Eu fui até a porta, abri, os cachorros entraram desesperados, correram, alguns entraram embaixo da mesa, outros foram lá para o meu quarto. Havia 5 cachorros, 2 deles correu até meu quarto e entrou embaixo da minha cama. E eles perceberam também que havia alguma coisa na janela e ficaram latindo debaixo da cama, latindo alto. Meu pai e minha mãe, naquele momento, acordaram também, vieram correndo para saber o que estava acontecendo. Eu falei para eles e meu pai disse: filho, pode ter certeza que o que os cachorros viram foi um lobisomem. Normalmente os cachorros têm medo de lobisomem, eles correm
ficam assustados. E pelo que você contou, que essa coisa estava arranhando sua janela, ao amanhecer a gente vai do outro lado, vai lá fora e vamos verificar se tem marca de alguma coisa, de alguma garra, de unhas na janela do seu quarto. Vamos dormir agora. Os cachorros já estavam se acalmando, nós fomos dormir. Demorei um pouco para pegar no sono, mas até que eu dormi um pouco e ao amanhecer nós tomamos café e meu pai falou: vamos lá atrás da casa, vamos ver na sua janela, na janela do seu quarto, se existe marca de alguma coisa nela. Nós fomos até lá atrás da casa, olhamos a janela e tinha realmente riscos de alguma coisa, me parece que passaram um prego, a ponta de alguma faca, não sei, alguma coisa arranhou mesmo a janela. Parecia sinal também de unha, mas quem seria louco de arranhar uma janela? Encheria embaixo das unhas de felpas de madeira? Uma pessoa normal não faria aquilo. Depois disso, cada um seguiu para o seu trabalho. O meu pai foi para o serviço dele, eu fui para o meu, e lá no serviço eu comentei com os meus amigos o que tinha acontecido. Daí um deles falou assim, uma pessoa já mais de idade: olha, eu sei como você descobre quem apareceu na sua casa nessa noite. E eu perguntei: como? Como que eu farei isso? Ele falou: coloque nessa noite, quando você voltar para casa, uma tigela de sal na janela onde essa coisa apareceu para ficar arranhando. Se essa tigela de sal no outro dia estiver limpa, pode ter certeza que foi o lobisomem que passou por ali e lambeu todo o sal da tigela. E alguns dias depois, a pessoa que for até a sua casa pedir um pouco de sal durante o dia, é essa pessoa que vira lobisomem durante as noites de lua cheia. Eu não acreditei muito, mas enfim, eu fui para casa, falei para meu pai, falei para minha mãe. Meu pai falou: não custa nada fazer, vamos tentar fazer isso sim. Nós pegamos uma tigela, colocamos um pouco de sal e coloquei sobre a janela pelo lado de fora. Naquela noite eu dormi bem. De manhã eu já estava indo para o trabalho, eu tinha até me esquecido da tigela de sal lá na janela. Eu me lembrei e falei: opa, peraí, antes de ir para o serviço, vou dar uma olhada lá na janela para ver se alguma coisa passou ali e comeu aquele sal. E para minha surpresa, a tigela estava caída no chão e ela estava completamente limpa. Alguma coisa lambeu todo o sal que nós colocamos dentro daquela vasilha. Peguei a vasilha, levei lá para casa, mostrei para minha mãe. Ela ficou até arrepiada, olhando assim com os olhos esbugalhados para mim, assustada, coitada. Depois nós fomos para o trabalho. Alguns dias depois, aquele senhor que eu encontrava no caminho, que andava todo encurvado, homem barbudo, parecia de poucas amizades, ele apareceu lá em casa. Bateu palma. Era um domingo. Nós estávamos todos na casa. Nós saímos para atender. Eu olhei para aquele homem e senti até um arrepio. Na hora eu já lembrei: só pode ser esse homem que vira lobisomem. Dito e feito. Aquele homem começou a conversar com meu pai e ele até dizia: desculpe o incômodo, mas eu estou precisando de um pouco de sal e o bar onde a gente compra coisas está fechado hoje, é domingo. Eu queria saber se o senhor tem um pouco para me arrumar e na segunda-feira eu vou até o bar, eu compro e devolvo o sal que o senhor puder emprestar para mim hoje. Meu pai falou: não, nós temos sim, aguarde um momento. O senhor quer entrar para tomar um pouco de café conosco? O homem disse: não, eu preciso voltar rápido, tenho muita coisa para fazer na minha chácara. Se o senhor puder me arrumar o sal, já fico muito agradecido. O meu pai falou: então aguarde só um momento, eu vou entrar e já trago o sal para o senhor. Meu pai passou perto de mim, olhou, balançou a cabeça, fez sinal com os olhos. Ele também percebeu que aquele homem era o mesmo que passou durante a madrugada e assustou os cachorros, que arranhou minha janela. E com certeza era ele que se transformava num lobisomem. Nós nunca vimos, nunca tivemos exatamente certeza absoluta. Nós não vimos jamais aquele homem se transformando em lobisomem. Mas tudo leva a crer que realmente era ele. Porque como aquele senhor me falou lá no trabalho,
A pessoa que for até a sua casa e pedir um pouco de sal, pode ter certeza de que é ela que se transforma no lobisomem durante as noites de lua cheia. Durante o tempo de mais uns 2 ou 3 anos, eu ainda continuei encontrando aquele homem na estradinha de terra enquanto eu voltava para casa depois do meu trabalho. Dessas vezes, eu confesso que eu sentia um pouco de medo. Ele passava por uma margem e eu ia na margem oposta. Eu nem olhava para ele, não o cumprimentava. Nem adiantava, ele não ia responder o meu cumprimento. Ele também não falava comigo. E ele tinha me visto lá na casa no dia que ele foi emprestar o sal. O sal que ele disse que levaria na segunda-feira. Mas até hoje, ele não voltou para devolver aquele sal que ele pegou emprestado do meu pai. Mas tudo bem, nós fizemos o bem para aquela pessoa. Será que teria sido ele, o homem que se transforma em lobisomem? Depois aquele homem desapareceu. Nunca mais ouvi. Conversava com as pessoas que também o conhecia e todos também falavam a mesma coisa, que não viam mais aquele homem naquela região. Eu acho que ele foi embora dali, foi morar em outro lugar. Mas é um lobisomem que não fez mal para ninguém durante o tempo que ele morou ali. Ele assustava os cachorros, ia nas casas, pedia sal, mas deixava todo mundo apavorado e ninguém queria encontrar com ele durante as noites enluaradas.